Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero conversar com você hoje um assunto importante, um assunto que está sendo muito debatido no meio evangélico. Se trata do dízimo. Isso mesmo, o tão falado dízimo está preocupando muitos cristãos. E a pergunta que não quer se calar é a seguinte: o cristão sob a nova aliança, ele está obrigado a ser um dizimista? Ele estaria em pecado se ele não cumprir com esse mandamento da lei? Porque pecado é transgressão da lei. Quando eu transgrido uma lei, eu estarei em pecado, eu estou em pecado. E aí está a preocupação de muitos. Eu estarei pecando se eu deixar de ser um dizimista? Tem amparo nas Escrituras, na Nova Aliança, para o cristão ser um dizimista? Acompanhe comigo então alguns textos, quero ser bem sucinto a este assunto. E você vai acompanhar detalhadamente para saber e para tirar essa dúvida. Bom, a gente tem percebido que muitos ministros agora vêm explicando para o seu público, para os membros, que o dízimo é um assunto que antecede a lei, que não está necessariamente a lei começando pela lei de Moisés. Sabendo eles que a maioria dos cristãos entende que a lei de Moisés foi até que manifestasse o Cristo. A lei foi dada para Israel até que viesse o Cristo. E Cristo estabelece uma nova aliança. E aqueles que estão debaixo da nova aliança não têm necessidade e obrigatoriedade de estar guardando os mandamentos da lei mosaica. Então, para argumentar que eles são dizimistas, mas não porque está na lei de Moisés, argumentam que o dízimo foi antes da lei. E aí nós encontramos realmente duas passagens lá no Gênesis, capítulo 14, a partir do versículo 18 de Gênesis, e também o capítulo 28, a partir do versículo 18 de Gênesis. Essas duas narrativas, esses dois textos, o primeiro, 14 de Gênesis, Abraão, ele dá o dízimo de tudo para Melquisedeque. O que nós queremos que você entenda e analise é a seguinte questão. Primeiro, que esse texto não é um texto normativo, ele não traz uma norma para se dar dízimo, para se pagar dízimo. Ele é um texto descritivo, ele está descrevendo uma história. Abraão sai para uma batalha, vence a guerra e dos despojos daquela guerra ele traz os bens. E ao encontrar Melquisedeque, que era sacerdote, esse Melquisedeque o abençoa. Então Abraão dá o dízimo de tudo. De tudo o quê? Da sua renda? Do que ele ganhou? Não, do que ele despojou. Daquilo que ele trouxe da batalha, da guerra. Então aqui já tem duas situações. Abraão foi um exemplo? Sim. Abraão é o pai na fé? Ok. Mas por que somos filhos de Abraão espiritualmente falando? Porque Abraão deu dízimo? Não. Porque Abraão creu. E creu Abraão, e isso foi-lhe imputado por justiça, como justiça. Então ele é pai dos que creem, porque na sua velhice Deus deu uma promessa e ele creu. Então nós somos crentes no pai Abraão porque ele creu, mas não porque foi dizimista. Porque se não vejamos, é lícito hoje um cristão ir para uma guerra, uma batalha e vencer a guerra e trazer os despojos, os bens e dar o dízimo à igreja? Deus, na nova aliança hoje, aceita isso? Claro que não. Uma outra coisa, uma outra situação. Abraão teve um pacto com Deus e um concerto que Deus fez com ele, que seria a circuncisão. Todos os judeus seriam circuncidados. E aqui nesse texto do capítulo 17 de Gênesis, é realmente um texto normativo. Dá uma norma, todos teriam que ser circuncidados. Agora eu pergunto, você como cristão, concorda que as crianças ao 8º dia de nascido devem ser circuncidadas? Aqueles que querem argumentar que o dízimo antecede a lei, também deve ser circuncidado, porque a circuncisão também antecede a lei. E não só a circuncisão, mas também o sábado.
você que é dizimista deve também guardar o sábado, porque o sábado também antecede a lei. A outra passagem, 28 de Gênesis, Jacó faz um voto. Numa viagem, ele faz um voto a Deus: se o Senhor me der pão para comer, vestido para vestir, e eu retornar em paz para a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus e eu darei o dízimo de tudo. Veja, se ele faz um voto é porque ele não era dizimista. Pense comigo, se você tem o costume de ir todos os domingos ao templo adorar, e você, numa situação adversa, você faz um voto a Deus: se o Senhor fizer isso comigo, me dá essa vitória, eu irei todos os domingos à noite ao templo adorar. Ora, isso não faz sentido porque você já faz isso todos os domingos. Se Jacó fosse um dizimista, não teria o porquê fazer um voto que, se ele recebesse a bênção, ele seria um dizimista. E vale lembrar que aqui o dízimo de Abraão e de Jacó é muito diferente do dízimo dos levitas, o qual foi constituído por lei. Porque aqui Jacó diz: se o Senhor fizer isso comigo, eu darei o dízimo. Já nos levitas, os judeus, era o seguinte: você tem que ser dizimista fiel para receber a bênção. Mas veja bem, quando foi então que foi constituído por lei? Deixando claro que essas duas passagens que antecedem a lei sobre o dízimo não é argumentação para o cristão. Então você vai ter que ser circuncidado, vai também ter que guardar o sábado. E é lícito despojar alguém, guerrear, lutar contra a carne e o sangue para seguir o exemplo de Abraão? Eu acredito que nenhum cristão pensa assim sobre a nova aliança. Então o dízimo foi constituído na lei, quando Israel saía da terra do Egito para a terra de Canaã. Houve uma rebelião, um motim, 3 pessoas se rebelaram contra o ministério de Moisés e Arão, Datã, Coré e Abirão, e naquela revolta Deus se irou, porque ali muitos perderam a sua vida, porque Deus se irou contra aquela nação, e Deus pede para que Moisés então chame a atenção do povo de Israel, coloca 12 varas sobre o altar, e cada vara ele escreve o nome de uma tribo, e Deus estaria escolhendo uma tribo para ministrar na tenda sagrada. Assim, esses que eram contra iam perceber que o ministério estava sendo colocado por Deus. E aí Deus dá o mandamento: os dízimos que oferecerem os filhos de Israel ao Senhor, tenho dado aos levitas. Então, quando Moisés fez isso, chamou a atenção de Israel e colocou as 12 varas ali, milagrosamente a vara de Arão amanhece florida. E Deus estava escolhendo aquela tribo de Levi, para ministrar no altar. Foi onde Deus constituiu o mandamento que os israelitas dessem então a 10ª parte da sua produção, da sua colheita, para sustento dos levitas. E eles ficariam então na tenda sagrada, administrando as coisas sagradas, de dia, à noite. Eles teriam 24 horas para dedicar somente à tenda sagrada. Os sacrifícios diário, mensal, anual, enfim, eles ficavam à disposição do templo. E a renda deles, ou seja, o seu sustento, seria então a produção de Israel, no que tange a 10%. Vale lembrar também que esse 10% para os levitas, nós chamamos aqui o dízimo dos levitas, e tem mais 2 tipos de dízimo, que era o dízimo das festas, que anualmente todo israelita subia a Jerusalém para adorar, e ali eles consumiam esse dízimo. Também vale ressaltar que esse dízimo era alimentos, era mantimentos, não era dinheiro. Só existia uma exceção: se Jerusalém estivesse tão distante, ele poderia então vender o seu animal e levar o dinheiro. Pelo contrário, era mantimento que deveria ser consumido ali. E temos o terceiro dízimo, que era o dízimo dos pobres, que a cada 3 anos eles consumiam nos seus próprios lugares. O tempo se passou, Israel foi levado cativo para a Síria, Judá para a Babilônia. Depois de 70 anos de cativeiro, esse povo retorna por promessa de Deus para a sua terra. E os profetas que se levantaram naquela época, então um deles foi Malaquias, e ele deveria exortar o povo então a cumprir a lei que havia sido dada. Malaquias não ia exortar o povo sobre a nova aliança, porque a nova aliança nem existia ainda. Depois, 430 anos para a nova aliança ser estabelecida. Então Malaquias exorta esse povo
a cumprir a lei que havia sido dada. Então, quando você ouve esse texto de Malaquias 3, versículo 10, trazei todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu e vos derramar uma bênção tal que dela vos advém uma maior abastança. Aqui Malaquias, ele está falando da lei do dízimo dos levitas. E veja que no capítulo 1 ele exorta esse mesmo Israel a sacrificar. A pergunta que eu faço é a seguinte: exortam o povo hoje, no contexto de Malaquias 3, versículo 10, mas não exortam mais o povo a cumprir o capítulo 1 de Malaquias. Por quê? Porque ambos esses assuntos, esses temas, esses mandamentos estavam debaixo de uma aliança antiga, aliança da lei. Não é para a igreja. Malaquias está exortando o povo de Israel, tanto é que no capítulo 3, versículo 4, tem lá a lembrança. Lembrai-vos da lei de Moisés, a qual mandei a meu servo no Monte Horebe. Servo Moisés. Ali Malaquias está dizendo da lei de Moisés. Bom, chegando à nova aliança. Existem 4 passagens no Novo Testamento que falam sobre dízimo. E nós vamos ler aqui rapidamente essas passagens para você não ter dúvidas sobre isso. A primeira passagem está em Mateus capítulo 23, mas eu quero ler primeiro aqui Lucas capítulo 11, versículo 42. Jesus está censurando os escribas e fariseus. Versículo 42 do capítulo 11 de Lucas. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e o arruda e toda a hortaliça e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas e não deixar as outras. Importava fazer, não importa. Veja bem, ele está tendo uma conversa com os fariseus. Aqui não é com os discípulos. E no capítulo 18 de Lucas também uma parábola. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Bom, o dizimista aqui foi humilhado, o publicano foi exaltado. Por que Cristo fez essa parábola? Porque o publicano era desprezado pelo fariseu. O fariseu se julgava legalista, cumpridor da lei ao pé da letra. E o publicano era também descendente de Abraão, porém desgarrado. Aquele publicano que se tornou funcionário público de Roma, era cobrador de impostos e eram ignorado pelos seus conterrâneos. Então veja bem que esse fariseu, a primeira razão que ele trouxe para se justificar que ele era um dizimista, existe muito isso hoje. Eu sou um dizimista fiel, você tem que exigir a sua bênção. Então veja bem, esse fariseu não voltou justificado para a sua casa. Aqui não é um texto normativo, é uma parábola apenas. Agora vamos para Mateus capítulo 23, versículo 23. A mesma passagem da censura dos fariseus. Aqui não é com os discípulos, não é com a igreja, mas Jesus está censurando os escribas e fariseus. Versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o endro e o cominho e desprezais o mais importante da lei. Querendo dizer com isso que o dízimo é da lei, está claro. E o juízo e a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, vocês que são dizimistas das minúsculas sementes da horta, vocês negligenciam as coisas mais importantes da lei também, que é a misericórdia, a fé e o juízo. Por que o Senhor Jesus toca nesse assunto? Porque eles não tinham misericórdia. Vale lembrar que mesmo na lei do dízimo lá do Velho Testamento, as viúvas eram isentas. Elas seriam sustentadas, socorridas pelo dízimo, e não era obrigação delas ser dizimista. Então elas eram isentas. Mas aqui
os fariseus não perdoavam nem as viúvas. Veja, senão, aqui no versículo 14 do mesmo texto. Ai de vós, escribe fariseu, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis maior e rigoroso juízo. Então eles não perdoavam nem as viúvas, sendo que o estrangeiro, o órfão e a viúva eram isentos. Você sabia? Mesmo se hoje a lei estivesse em vigor, você como gentil, como estrangeiro, a nação de Israel estava isento. Você era isento do dízimo. Bom, essas passagens do Novo Testamento, agora vamos para mais uma aqui, Hebreus capítulo 7. Veja bem, então aqui, nessas passagens que lemos, não tem argumentação, aqui não é um texto que é uma norma ou um mandamento para o cristão ser dizimista. Cristo está ali censurando os dizimistas na prática da lei. Hebreus, então, capítulo 7, vamos aqui. Aqui é uma comparação do sacerdócio, né, do sacerdócio antigo com o sacerdócio contemporâneo. Nós estamos no sacerdócio de Cristo. Versículo 5 fala de Melquisedeque, a mesma história que já lemos lá. E aqui no versículo 5 diz: E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenha saído do lombo de Abraão. Veja bem, eles têm ordem segundo a lei. Falando de novo que é a lei. Dízimo é da lei, isso é fato. Então, o versículo 11 a seguir, para ganhar tempo. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Essa expressão, segundo a ordem de Melquisedeque, é segunda classe. Ou seja, assim como Melquisedeque não tinha pai e nem mãe, não que ele não tivesse pai e mãe, é que não se encontrou genealogia de Melquisedeque. Nesse sentido, ele permanece sacerdote para sempre. Não se sabe quando ele foi colocado como sacerdote e nem também conta do seu fim. Assim, em comparação, fazendo um paralelo, Cristo também é sacerdote eternamente. Veja bem que ele está dizendo aqui, o autor aos Hebreus, se a nossa perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse? Precisaria Cristo vir então? Quando ele morreu, o véu do templo rasgou, fim da lei sacerdotal, estabelecendo um novo sacerdócio. Se não fosse, se aquele fosse suficiente, Cristo não precisaria vir e assumir esse sacerdócio. E o versículo 12, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Mudou a lei, meu amigo. Veja bem, aqui, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Aquele sacerdócio era sustentado pelos dízimos. O sacerdócio de hoje, ele não sustenta. Não é nós que temos que sustentar esse sacerdócio, porque agora o sacerdote, sumo sacerdote, é Jesus Cristo. Versículo 18. Porque o precedente mandamento é abrogado. Que mandamento? Sacerdotal. Junto com ele a lei do dízimo, que é uma lei também dos sacerdotes. Ele é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte nos é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Existe alguma outra passagem no Novo Testamento que fala de dízimo? Não. Somente essas 4 passagens. Lucas capítulo 11, versículo 42, Mateus 23, versículo 23, 18 de Lucas também a partir do versículo 9 e Hebreus 7, onde está explicando que mudou o sacerdócio, também mudou a lei do dízimo. O sacerdócio agora não é sustentado por dízimo. E veja bem então, alguém argumenta que Paulo fez menção do dízimo, mesmo que indiretamente, coisas que não dá para crer, porque veja bem, no capítulo 9 da primeira carta a Coríntios, aqui se trata da liberdade e o direito dos apóstolos. Paulo, quando pregou em Corinto, não recebeu salário.
porque ele já tinha, por contribuição voluntária, não por dízimo, salário que ele recebeu de outras igrejas para pregar ali. E enquanto ele ficou naquela cidade, ele evitou esse problema. Para não ser subjugado, para não ser censurado por outras pessoas, em dizer ele prega, mas também nós que pagamos o seu salário. E Paulo evitou isso. Ele não cobrou, ele não recebeu de Corinto. Ele já tinha de outras igrejas, por contribuição voluntária, de a igreja de Filipos, e ele não recebeu ali. Ele começou então a ser censurado. Será que Paulo é apóstolo realmente? Porque Pedro e os demais recebem, por que ele não? Será que ele realmente é apóstolo? Porque já tinha uma dúvida, porque ele creu depois da morte de Cristo. E Paulo começa então a se defender, não sou eu apóstolo, se eu não sou para os outros, mas para vós eu sou, porque vocês é o selo do meu apostolado, através de quem que vocês creram. E aqui, seguindo, ele começa a trazer algum exemplo da lei, porque eles achavam assim, será que é tão errado receber? Paulo disse não. Lá na lei já não tinha esse mandamento da lei, que os levitas ficavam de contínuo no templo? Vamos aqui no versículo 11. Versículo 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não? Mas justamente nós. Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Não sabeis que os que de contínuo administram o que é sagrado comem do que é do templo? Falando dos levitas. E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Ordenou o Senhor aos que anuncia a missão de evangelização, viva também do evangelho. Mas Paulo está dizendo no versículo 15, mas eu de nenhuma destas coisas usei e não escrevi isto para que assim se faça comigo. Deixo claro aqui que o direito de receber é apostólico e o direito de deixar de receber também é. O Senhor ordenou que eles recebessem, claro, por contribuição voluntária, enquanto na missão de evangelização, que anuncia o evangelho. Mas Paulo, ele não usou desse direito. Então, as situações têm amparo na doutrina apostólica. Agora, veja bem, será que Paulo está falando de dízimo aqui? Não há aqui no capítulo 9 da primeira carta a Coríntios, em nenhum versículo desse texto mencionou o dízimo. Ele está falando de direito e liberdade dos apóstolos, que a igreja sim deve contribuir para aquele que se disponibiliza o seu tempo para o evangelho, porém não é pelo sistema dízimo, e sim por contribuição voluntária, conforme está em Corinto capítulo 16. A primeira carta a Corinto, capítulo 16. Cada um de vós põe de parte o que puder, segundo a sua prosperidade, segundo a sua possessão. Então veja que a contribuição no Novo Testamento é voluntária, não é mais dízimo. Se Paulo está falando do altar ali, que quem está no altar deve comer, deve viver então disso, falando do dízimo, dando ênfase aqui aos sacerdócios levitas, veja o que diz Hebreus capítulo 13. Hebreus 13, versículo 10. Olha aqui. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque agora não se administra mais sacrifício de animais. O nosso sacrifício que vamos levar ao templo é um louvor, é adoração, é espiritual, não é nada mais material. Essa lei do dízimo acabou. Estamos sob a nova aliança. Quem está em Cristo está isento da lei. Por isso, Paulo escreve aos Gálatas, separado estáis de Cristo, vós os que justificam a sua fé na lei, da graça tendes caído. Se você é dizimista e quer justificar essa prática lá na lei, você não tem a graça de Cristo. Você está isento disso. Sirva a Deus, não queira colocar mais esse fardo pesado a serviço dos discípulos. Lembra do Concílio de Jerusalém, capítulo 15 de Atos? O que foi determinado pelo Espírito Santo? Não devemos colocar fardos pesados a serviço dos discípulos que nem nossos pais suportaram. Estou dizendo isso porque tem pessoas que deixam de comprar o pão, muitas das vezes de comprar o medicamento para a sua saúde,
para levar o dízimo ao templo como se ele estivesse servindo a Deus e como se isso fosse parte da sua salvação, ou que se ele não fizesse estaria em pecado. Não. Cristo nos libertou da escravidão da lei. Sabe, em Gálatas está escrito assim: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas na lei para cumpri-la. Você cumpre tudo que está na lei? Ah, não tenho condições. Você sacrifica? Não. Circuncida? Não. Guarda o sábado? Não. Guarda as festas judaicas? Também não. Pois então você se tornou maldito. Eu também não guardo isso. Nós se tornamos malditos, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que está na lei para cumpri-la. Está aqui em Gálatas, vou fazer questão de ler essa passagem para você. Gálatas, então, capítulo 3, versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas, não é em algumas coisas, em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Se tornamos malditos. O que aconteceu? Cristo desceu aqui, morreu, e ele levou essa nossa maldição, se fez maldito por nós. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por elas viverá. Porém, não conseguiram. Por isso, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Se você insiste na prática da lei, você está dizendo: eu quero ser maldito. Eu não quero que Cristo tire a minha maldição, eu vou continuar na maldição. Se você crê que Cristo resgatou da maldição da lei, você deixou de ser maldito, agora é um crente, um servo de Deus, um cristão da nova aliança, deixa a prática da lei. Porque se for assim, Cristo morreu de balde, em vão. Creio que você tenha entendido e que Deus te abençoe, te dê luz, para que você não sinta-se afligido e pressionado por essa teologia, por essa explicação, por esse pretexto, porque daí vem o grande comércio. É aí que vem, cobram pregações, cobram orações, tudo em nome de Deus. Aí é onde entra a política, a corrupção e a idolatria, que é a avareza pelo dinheiro. Que Deus abençoe você e sua família. Ficam todos na paz de Cristo.